Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Deixa eu trazer um texto aqui, você vai gostar muito. Você vai gostar muito desse texto. Que ela fala um pouco a respeito do como o sistema religioso trata as pessoas. Olha o que diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, 3 e 4. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, não era o que ele queria então. Porque quando ele viu que Jesus foi condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões. Ele foi lá, eu tinha feito um acordo, peguei 30 moedas de prata e entreguei ele, mas agora que eu vi que ele foi condenado, não era isso que eu queria, não era isso, ele estava cheio de remorso, e remorso é aquela culpa, aquela condenação, aquele medo, aquela angústia, parece que vai te dominando, e ele quer devolver as 30 moedas de prata para quem pagou pela traição dele. Ele disse: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, quem? Eles quem? Os sacerdotes e os anciãos. Responderam: que nos importa? Isso é com você. Não estou nem aí para o que você está passando, não estou nem aí para o seu remorso, não estou nem aí para a sua situação, não estou nem aí, isso é responsabilidade sua. Tem uma versão que diz, isso é responsabilidade sua. Tem uma outra versão que até coloca, isso é problema seu. Isso é com você. Percebe? Na religião, então, nas tentativas de ajudarmos os outros, quando surge um problema grande demais, a gente, opa, isso é problema seu. Eu não quero saber disso, isso aí se vira. E quando a gente olha para a vida de Jesus, ele podia ter muito bem falado para a humanidade, isso aí é problema seu. Se vira, é responsabilidade sua. Era para não comer do fruto, você comeu, você foi, você saiu da presença de Deus e agora se vira. E Jesus não pensou assim. Ele assumiu e passou pelas coisas que eu e você passamos. Ele veio e sofreu as mesmas coisas, passou pelas tentações. Ele é homem. Ele foi até nós, ele teve essa compaixão, ele demonstrou esse amor de Deus. A religião diz, essa é responsabilidade sua, o problema é seu. Jesus amou até mesmo aqueles que o traíram. Ele veio em favor, ele se entregou. Então é por isso que ele pode hoje nos representar. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso representante. Porque ele sabe por que estamos passando. Ele é o nosso advogado, ele sabe por que estamos passando. E ele entregou a vida dele para resolver tudo isso. E ele, quando chega para ser advogado nosso, ele diz, olha, eu entendo o que aconteceu, mas eu também tenho aqui uma resposta, o meu sangue. E aqueles que creem nele são filhos, foram lavados pelo sangue. E agora existe algo novo, existe uma nova vida. E aí a gente confia nisso, a gente tem essa palavra, a gente tem essa certeza, a gente tem essa segurança. E daí quando a gente olha alguém também, a gente não trata isso como é problema seu. A gente quer que elas tenham essa mesma segurança, essa mesma certeza em Cristo Jesus. Forte, É literalmente aquilo que você falou, ele sabe o que você está passando, ele sabe que machuca, ele sabe que dói, ele sabe. É aquilo que você comentou, choveu, molhou, ele sabe que doeu, mas ele sabe, exatamente sabendo disso, que ele escolheu se submeter, se entregar, amar, se render, para que a gente decidisse
não ser definido por essa dor, não ser definido por aquela circunstância e decidisse viver pela palavra dele, pelo que ele disse. E isso que você comentou me lembrou muito de Hebreus 4:12, que diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando você falou isso de ser vivo, até esses dias eu estava tendo um tempo ali estudando o que de fato no grego significa essa palavra vivo, porque a gente sabe que quando tem as traduções do inglês, do espanhol, do português, às vezes acaba se perdendo. Esse versículo diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. E viva, a palavra de Deus é viva e eficaz ali no grego, significa a palavra de Deus é ativa, a palavra de Deus é eficiente, a palavra de Deus é eficiente no modo de viver real, mortal. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, então não é assim... É viva, que lindo e maravilhoso, creia nisso, porque por mais que não aconteça, né, um dia, quem sabe, não, no modo de viver real, na nossa realidade, no mortal, no que a gente sente no corpo físico, a palavra de Deus é viva. Isso tudo que você citou também com relação a Abraão, que a gente aprendeu agora, essas semanas aqui como igreja, Abraão creu em Deus, ele sempre cria em Deus, mas quando ele creu na palavra de Deus, ele pôde receber, e aí ele vivia em gratidão, agradecendo sempre ao Senhor, porque ele confessava aquela verdade a respeito da palavra de Deus que ele havia crido, ele recebeu aquela verdade e ele vivia em gratidão. E essa é a vida do crente. Vivemos crendo que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é ativa nas nossas vidas, mesmo que machuque, mesmo que doa. Nós cremos que fiel é Deus, e isso é diferente. Um tempo atrás, o meu marido disse para mim, Luiz, o quão preocupado você acha que Jesus está com essa situação que eu levei para o meu marido? E eu parei para pensar naquela frase mesmo. Eu falei, nem um pouco. O quão abalado Jesus está com essa situação toda. O quão triste Jesus está com tudo isso. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é. Então, simples assim, não tem como a gente entender. A gente precisa tomar uma decisão de viver pelo que ele disse, de viver crendo na palavra dele, de viver não negando tudo aquilo. Mas ok, aconteceu, machuca, tá? Não vamos negar, mas eu decido viver essa vida. Eu decido viver pela palavra de Deus, que é viva na minha vida, que é eficaz no meu coração. E ali, coração no grego, no final ali, que diz julga os pensamentos e as intenções do coração, eu também fui ver. Coração no grego ali, então, é o vigor e o sentido da vida física, o centro e o lugar da vida espiritual. Aí eu falei, meu Deus, não. Como assim? Coração, sentido da vida física. Coração, centro e lugar da vida espiritual. A mesma palavrinha no grego usa essas duas definições. Então, significa que a gente precisa acionar, precisa ativar essa verdade na nossa vida no físico e no espiritual. É porque o espiritual dá a direção para a vida física. Exatamente, não tem como colocar um lado de lá, um do lado de cá. Não tem como. Assim como se a gente estuda alguns outros versículos da palavra de Deus que coloca ali coração, diz só o físico. Não diz o espiritual e o físico. Mas nessa palavra, neste versículo, quando ele está falando a respeito da palavra de Deus, ele coloca o coração como sendo os dois. Não tem como você distinguir. Então você aplica, você decide, você vive pelo espiritual e você traz isso como consequência para o seu mortal, para o seu físico. E não tem como desconectar uma coisa da outra. Esse foi mais um episódio do Gades, graças a Deus é sexta. Espero que você tenha gostado. Gostaria de pedir que você compartilhasse com alguém, com um familiar. Manda naquele grupinho lá do WhatsApp, né, que tem um monte de gente, para que eles também possam ser edificados pela palavra de Deus. Nós temos um episódio novo todas as sextas-feiras, né, ao meio-dia no Spotify, Rômulo Carvalho, e às 18 horas no canal do YouTube Aba TV Brasil. Continuem abençoados.